Pode ser difícil identificar o período exato em que Deus criou os anjos, porque tudo o que ele fez antes da criação da Terra está fora do espaço e do tempo. Bom, nesse vídeo de hoje falaremos o que eram os anjos antes da criação do mundo, como Deus fez os anjos, como incorporam no fogo, qual o seu intelecto. Vem comigo e vamos nos aprofundar em um dos temas mais requisitados do canal. Agora o tempo e o espaço são características do nosso mundo, não de Deus. Ao contrário de nós, ele não é limitado por horas, dias e anos. Segundo Pedro 3, versículo 8, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia para o Senhor. Agora o que sabemos é que Deus criou os anjos no céu antes mesmo de criar a estrutura física do universo. Os anjos, adoração a Deus quando ele estava construindo o mundo é descrita em Jó 38, versículos 4 a 7. Onde você estava quando eu derramei os alicerces da terra? Diga-me se você entendeu o que quero dizer. Quem traçou suas medidas? É claro. Você não sabe quem cruzou com uma linha de medição, quem ou que colocou a pedra angular dela, ou que estavam seus alicerces enquanto os anjos se regozijavam e as estrelas da manhã cantavam juntas. Deus Celestial criou os anjos por algum tempo e até mesmo designou-lhes tarefas para realizar antes de iniciar a criação da terra. O fato de que uma das principais funções dos anjos é que eles são espíritos ministradores designados para servir aqueles que herdarão a salvação. É fácil presumir que Deus criou os anjos pouco antes de criar os humanos. Também sabemos que eles existiam antes do Jardim do Éden, porque Satanás foi originalmente o anjo caído que já estava lá no jardim. No entanto, como uma das funções dos anjos é servir e adorar a Deus, é possível que eles existissem há milhões de anos antes, de acordo com nosso cálculo do tempo, mesmo antes de Deus criar a Terra. Embora a Bíblia seja ambígua sobre o estado preciso da criação dos anjos por Deus, provavelmente foi antes do mundo ser criado. Não podemos ter certeza se algo ocorreu ontem ou há bilhões de anos, de acordo com a forma como medimos o tempo. O que sabemos com certeza é que os anjos foram criados antes do 7º dia da criação, de acordo com Gênesis 2 versículo 1, que afirma que assim os céus e a terra foram acabados, e todos os seus exércitos. O termo exército neste versículo se refere aos seres celestiais, que são simplesmente os anjos. Uma explicação ainda mais clara é Êxodo 20, versículo 11, que afirma que o Senhor criou o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles em 6 dias e descansou no 7º dia. Pelo menos, podemos afirmar que no 6º dia da criação, todos os anjos foram criados. Podemos, no entanto, ser mais específicos quando lemos em Gênesis 1, versículo 1, que diz que no início Deus criou os céus e a terra, seguido pela afirmação de que a terra era sem forma e vazia. Aqui podemos receber uma indicação quanto à criação dos anjos. No primeiro dia da criação, Gênesis 1, versículo 2, os céus não são mencionados no 2º versículo. Isso pode ser feito para contrastar os céus onde os seres angélicos já foram formados por Deus, com o vazio da terra onde Deus estava por perto para criar os humanos e todas as formas de vida. Agora a verdadeira questão é se os anjos foram criados especificamente como seres separados ou são definitivamente seres de sua própria natureza, e não seres humanos transformados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por ele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele em Colossenses 1 versículos 15 a 16. Acabei de ler que Deus descreve como ele criou os mundos visíveis e invisíveis, bem como anjos e fortalezas conhecidas como tronos, domínios, governantes ou autoridades nos mundos visíveis e invisíveis. Ele deu a ordem para a criação dos anjos. Todas as criaturas criadas para louvar ao Senhor são invocadas no Salmo 148, e os anjos estão entre essas coisas. Antes de me aprofundar para decifrar como Deus criou os anjos ou mesmo como ele os criou, gostaria que considerássemos primeiro quem é realmente um anjo. Um anjo é um espírito puro. Um anjo não possui matéria, nem corpo físico. Cada anjo é uma pessoa com uma mente, e embora isso seja semelhante ao nosso, os anjos têm uma natureza superior à nossa. A palavra anjo significa literalmente alguém que é enviado ou simplesmente mensageiro. Eles são frequentemente enviados por Deus para realizar tarefas específicas na Terra. Podemos ficar nos perguntando se os anjos são seres distintos com base nas primeiras ilusões sobre eles no Antigo Testamento, ou se o termo mensageiro de Deus apenas se refere ao todo-poderoso Deus. No entanto, seja como for, isso torna-se abundantemente evidente que eles são seres separados nas últimas porções do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Numerosas referências a eles na Bíblia demonstram isso. Lucas 1 versículo 26, no 6º mês em que o anjo Gabriel foi enviado de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quando os anjos foram criados no céu, eles não foram feitos com a visão de Deus que tornaria impossível para eles cometerem pecado. Embora não saibamos qual ordem Deus emitiu aos anjos, mas sabemos com certeza que eles tinham algum código de vida que deveriam seguir. Isso é porque alguns o seguiram, outros não. Os anjos desobedientes ficaram presos no mal e se transformaram em demônios. Nós, como humanos,
a parte física do nosso intelecto, o cérebro. Coloca um limite para nossa inteligência quando pecamos, porque um cérebro material é significativamente menos inteligente do que o intelecto espiritual que reside nas nossas almas. Isto implica que raramente observamos as coisas na sua totalidade ao mesmo tempo. Um anjo, no entanto, é ilimitado e pode, portanto, perceber tudo de uma vez em sua totalidade. Vamos de exemplo. Quando um anjo decide fazer algo, digo fazer uma coisa errada, é apenas uma jornada de mão única. Ele não pode voltar atrás em sua decisão e dizer: eu vejo isso de forma diferente agora, eu gostaria de não ter feito isso. Não. Quando estiver feito isto, estará feito. O diabo e todos os outros anjos caídos ainda possuem os imensos poderes que são inerentes a uma alma pura. Eles são capazes de realizar alimentações que para nós parecem milagrosas. É por isso que a Bíblia diz que até o diabo se transforma em um anjo de luz, segundo Coríntios 11, versículo 14. Os anjos benevolentes são enviados para nos liderar e nos proteger. Eles também possuem poderes impressionantes. Todos nós de alguma forma temos um anjo da guarda. Isso está implícito na Bíblia e é apoiado pela tradição contínua da Igreja. Os discípulos ficaram chocados quando um anjo libertou Pedro da prisão e exclamou que um anjo estava agindo. Os anjos têm o poder de nos proteger e incutir em nós apenas pensamentos agradáveis. Ele enviará seus anjos para cuidar de você e guiá-lo em todos os seus caminhos de acordo com Salmo 91, versículo 11. Eles podem nos fornecer luz e poder em tempos de tentação e trazem nossos pedidos diante de Deus. Intelecto dos anjos. Quando Deus criou os anjos, deu-lhes capacidades intelectuais impressionantes. A Torá e a Bíblia mencionam em 2 Samuel 14, verso 20 que Deus deu aos anjos o conhecimento sobre todas as coisas que há na terra. Deus também criou anjos com o poder de ver o futuro. Em Daniel 10, verso 14 da Torá e da Bíblia, um anjo diz ao profeta Daniel: "E agora vim explicar-te o que acontecerá ao teu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo ainda por vir." O intelecto dos anjos não depende de nenhum tipo de matéria física, como o cérebro humano, porque o corpo está substancialmente unido à alma espiritual. As atividades intelectuais, compreensão e vontade, pressupõem o corpo e seus sentidos. Mas um intelecto em si, ou como tal, não requer nada corporal para sua atividade. Os anjos são puros espíritos sem corpo, e suas operações intelectuais de compreensão e vontade não dependem de forma alguma da substância material. Escreve São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Força dos anjos. Embora os anjos não tenham corpos físicos, eles podem exercer grande força física para cumprir suas missões. A Torá e a Bíblia dizem no Salmo 103, verso 20: "Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra." Os anjos que assumem corpos humanos para realizar missões na terra não estão limitados pela força humana. E enquanto um anjo em forma humana caminha e fala, ele exerce o poder angelical e usa os órgãos do corpo como instrumentos. Os anjos são frequentemente iluminados por dentro quando aparecem na terra, e muitas pessoas acreditam que os anjos são feitos de luz ou trabalham dentro dela quando visitam a terra. A Bíblia usa a frase "e anjo de luz" em 2 Coríntios 11, verso 4. A tradição muçulmana declara que Deus fez os anjos a partir da luz. O Salim Muslim Hadith cita o profeta Maomé dizendo: "E os anjos nasceram da luz." Os crentes da Nova Era dizem que os anjos trabalham dentro de diferentes frequências de energia eletromagnética que correspondem a 7 raios de cores de luz diferentes. Incorporado no fogo. Os anjos também podem incorporar-se ao fogo. Em Juízes 13, verso 9 e 20 da Torá e da Bíblia, um anjo visita Manoá e sua esposa para lhes dar algumas informações sobre seu futuro filho Sansão. O casal quer agradecer ao anjo dando-lhe um pouco de comida, mas o anjo os incentiva a preparar um holocausto para expressar sua gratidão a Deus. O versículo 20 registra como o anjo usou fogo para fazer sua saída dramática. E quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra. Êxodo 23, versículos 20 a 21 registra as palavras de Deus a Moisés: "Eis que estou enviando um anjo à sua frente para protegê-lo e entregá-lo ao local que preparei. Não se rebele contra ele. Em vez disso, preste atenção ao seu discurso, pois ele está falando em nome do Senhor. No entanto, devo afirmar categoricamente aqui que não deve adorar nenhum anjo. Não leve honrar ou venerar um anjo ao extremo. A adoração pertence a Deus e somente a Deus. Você deve saber que esses anjos são perfeitos em toda a sua criação. Foi por causa da desobediência que alguns deles, os anjos maus, entre eles foram condenados ao castigo eterno." 1 Pedro 2, versículo 4. Diz que quando os anjos pecaram, Deus não os poupou, mas os enviou ao abismo do inferno para serem mantidos para o julgamento. Como afirmei anteriormente, os demônios ficarão fixados no mal. Portanto, ele faz esforços para enganar as pessoas, destruir seu bem-estar espiritual e até mesmo mande-os para o inferno. Ele procura nos afastar de servir a Deus fielmente. 1 Pedro 5, versículos 8 a 9.
sugere que você deve manter a calma e ficar de olho porque o diabo, seu inimigo, está constantemente procurando alguém para devorar. Deus decidiu criar seres espirituais com livre-arbítrio, o que permite ao diabo fazer isso regularmente. Fazer isso seria contra suas próprias regras naturais, então a pergunta que ainda precisamos responder é: quando Deus criou exatamente os anjos? De acordo com a Bíblia, bem, eu não sei e ninguém sabe realmente quando foi isso, mas um dia saberemos. Tem mistérios que nunca descobriremos nessa vida, mas posso te afirmar que saberemos na outra vida. Anjos são incorruptíveis. Deus fez os anjos de tal maneira que eles retêm a essência que Deus originalmente planejou para eles. São Tomás de Aquino declara na Suma Teológica, e os anjos são substâncias incorruptíveis. Isso significa que eles não podem morrer, decair, quebrar ou ser substancialmente mudados, pois a raiz da corruptibilidade em uma substância é a matéria, e nos anjos não há matéria. Portanto, seja qual for a composição dos anjos, eles foram feitos para durar para sempre. Então é isso aí. Se gostaram, deixa aquele like padrão. Comente qualquer coisa que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até breve.